Seja muito bem-vindo a mais um episódio de Os Executivos. Você já conhece o nosso podcast. O nosso podcast traz executivos da vida real que fazem acontecer e que trazem insights importantes, e não só insights. A gente busca também trazer conhecimento para você, porque o conhecimento é aquilo que transforma a tua vida. E às vezes a forma como esse conhecimento é transferido ou é falado muda diretamente a interpretação que você tem sobre as coisas. Então esse é o objetivo do nosso podcast. É trazer empresários que fizeram acontecer, que fazem acontecer, que estão no dia a dia, que trabalham todos os dias para manter o seu negócio, para crescer o seu negócio, porque a gente acredita que o empreendedorismo e os negócios é que movem a sociedade e que sustentam a sociedade. Esse podcast é patrocinado pela DGA. DGA é uma empresa de contabilidade que tem foco nacional e internacional. Ela atua no Brasil e em mais de 10 países, inclusive com escritório nos Estados Unidos. A DGA faz BPO contábil, fiscal, folha de pagamento, BPO financeiro, faz planejamento tributário, planejamento sucessório e atua com multinacionais. É a empresa que você precisa para cuidar do teu negócio. E hoje a gente está com um grande empreendedor aqui com a gente, que é o Marcelo de Paula. Eu já vou apresentar ele para vocês. Mas deixa eu explicar um pouquinho quem é o Marcelo. O Marcelo é um executivo da vacina. E eu convidei o Marcelo para a gente tirar um pouquinho a desinformação sobre o que são as vacinas, como elas funcionam. Naturalmente a gente não vai entrar aqui em questões técnicas da estrutura de vacinas, mas eu vou bater um papo hoje com ele para a gente falar um pouquinho de como é que a população, como é que os executivos podem ajudar a esclarecer as pessoas de como é importante a gente se vacinar. Eu sei que tem muita polêmica nesse assunto, eu sei que a gente saiu de uma pandemia há poucos anos, foi muito polêmico as vacinas daquela pandemia, mas a população, muitas vezes, por falta de conhecimento, acaba misturando as coisas. Então nós estamos falando de vacinas que fazem com que a gente prolongue a nossa saúde, a nossa vida, que a gente tenha qualidade de vida, e para isso eu trouxe o Marcelo aqui para a gente bater um papo. Marcelo, muito obrigado por você ter aceitado o convite de estar aqui para falar com a gente. Então você é o executivo da vacina hoje, é isso? Conta pra gente um pouquinho quem é o Marcelo, rapidamente, e aí a gente vai entrar na história das vacinas e como é que isso aí surgiu na tua vida. Tá, não, bom, legal, Douglas. Primeiramente, muito obrigado pelo convite aqui de participar do podcast. Muito bacana, muito legal a iniciativa de trazer empreendedores reais aí, que passaram, porque muitas pessoas às vezes estão passando nesse momento, ou pessoas que têm vontade de empreender. Então, o bacana desses bate-papos assim, é para as pessoas verem, sim, que é possível você empreender e conseguir ter sucesso começando negócios do zero, né? Então foi isso que aconteceu comigo. E aí, indo já para contar um pouco da minha trajetória aí, eu sou formado em comércio exterior, não tem nada a ver com vacina. Com a área de saúde, nada disso. Nada a ver, nunca trabalhei na área da saúde, até então, até esse momento. E sempre trabalhei em grandes multinacionais, geralmente no segmento químico, atuava muito na parte de mercado internacional, compra de matéria-prima, commodities, essas coisas. Mas sempre tive um desejo latente ali de empreender. E a ideia de empreender vinha de querer transformar a minha vida, basicamente, mudar minha realidade, buscar uma condição financeira melhor e tal, um pouco mais de independência. Basicamente, esse era meu desejo. Então, eu passei por muito tempo procurando muitos negócios diferentes. E a área da saúde foi algo que sempre me chamou a atenção de forma geral. Então, quando eu olhava o guarda-chuva, a área da saúde, tem muita coisa embaixo, eu falava, cara, esses negócios sempre são interessantes. Porque são coisas primárias que todo mundo precisa. E não vai deixar de precisar. E a tecnologia no mundo, ela só vem evoluindo em tudo. Então eu sempre brinco, eu falo, pô, pessoal, antes a gente não conseguia se comunicar. Hoje o celular está cada vez melhor. E por que na tecnologia, na parte de medicamentos, medicina preventiva, isso não vai acontecer? Com certeza vai acontecer também. Então, pesquisando muitos mercados, acabei caindo em imunização lá em 2016. Fiz uma pesquisa muito grande no mundo inteiro, no Brasil, como funcionava e tal. E lá em 2016 eu consegui enxergar, falei, opa, aqui tem um mercado interessante. Pesquisei na época lá que milhões de pessoas há um tempo atrás no mundo morriam de sarampo. Pô, não morre mais, cara. O que aconteceu? Vacina. Então um negócio muito interessante. Falei, cara, e com certeza no futuro vai surgir novos vírus, novas coisas tal, e virão novos produtos.
Então essa foi uma das razões que eu entrei nesse negócio, para empreender em vacinas, por enxergar que é um produto essencial, que funciona e que a população só está aumentando a expectativa de vida graças a isso. Então essa foi a razão principal que eu entrei e comecei meu primeiro negócio lá em Sorocaba, no caso. Mas por que vacina exclusiva? Porque assim, o range Aham. da saúde ele é muito extenso, como você falou, né? O que você enxergou em relação à vacina que você via que o mercado não estava sendo atendido? Porque grande parte das vacinas elas são fornecidas pelo Estado, é por isso? Aonde que você viu o gap e aonde que você viu a oportunidade? Eu queria Bom, entender um pouquinho. a oportunidade principal que eu vi foi em pesquisas que eu fiz, onde eu vi que já existia um mercado grande, quando você fala de faturamento, já era um mercado grande, mas para esse mercado grande existir, ainda uma parcela muito pequena da população consumia o produto. Então, qual foi a análise que eu fiz na época? Eu falei, vender vacina no Brasil é como você vender sapato num país onde está todo mundo descalço. Então, todo mundo precisa de sapato e ninguém tem sapato, sucesso. Vacina, eu fiz a mesma analogia. Falei, cara, é a mesma coisa. Todo mundo precisa do produto, ninguém conhece o produto, a desinformação é gigantesca e a gente precisa trazer informação para começar a vender. Quem é o público-alvo aqui? É todo mundo. E o SUS no Brasil, ele é excelente, na verdade. Então, quando você fala em vacinação pública no Brasil, é um negócio muito bom quando você olha para o mundo inteiro. Tá. Mas quando você fala assim, mas e esse bom aqui, ele vai até quanto em relação ao que deveria ser? Está muito longe ainda do excelente que o mercado privado consegue proporcionar, entendeu? Então é isso. E daí quando a gente fala público-alvo, o pessoal sempre questiona. Mas é só classe A e B, porque tem dinheiro e tal. Fala, não. A vacina ela é para todo mundo. As pessoas, independente da sua classe social, o que acontece é que ela não tem informação. Então, o que eu falo? O filho, ele é importante para todo mundo. A saúde da pessoa, cada um tem a sua e é importante. Então, na nossa clínica, hoje em dia, você vê pessoas ali que relativamente poderiam ser julgadas por não ter condição para ter aquela vacina de R$ 2.000, R$ 3.000, mas elas souberam da importância, priorizaram aquilo, e, em vez de gastar o dinheiro em outra coisa, gastou o dinheiro em vacina, para trazer saúde para o filho, para a família, enfim. Então, basicamente, entrei no mercado por quê? Porque é um mercado que tem muito o que crescer. E aí já se passaram agora 8 anos e, surpreendentemente, ele continua crescendo, gerando novos mercados, né, novos produtos nesse mercado, mas ainda é um mercado que tem muito, muito, muito para crescer, com muita desinformação. Legal. Então lá atrás, eu quero dar um passo atrás ainda antes da gente avançar na conversa. Lá atrás, quando você ainda estava como provavelmente alguém que trabalhava numa empresa e tudo mais, você viu que tinha oportunidades na área da saúde. E aí você começou a pesquisar e você achou dentro desse mercado o campo exclusivo de vacinas e falou, aqui tem um negócio, eu vou montar. E aí você montou a Doutor Vacina, foi isso? Foi isso. Mas como que eu cheguei em vacina específico, né? Falando, o cara tava lá sonhando e achou vacina, né? Não, basicamente não foi assim. Eu tinha um sócio no começo, né? Tá. E esse sócio a gente começou a pesquisar negócios juntos, né? Então, um colega que trabalhava comigo e tal. Então a gente começou a pesquisar vários negócios. A esposa dele era pediatra. Tá. Então, abriu um leque para a gente olhar para aquele mercado específico. Tá. E aí, olhando vários mercados na área da saúde, um deles, por causa disso, foi vacina, né? Então, aqui tem um mercado interessante que eu não conhecia, daí fui estudar e tal. E aí tinha outros mercados, como, vamos montar uma clínica onde você aluga espaços para médico, tipo coworking médico, sabe? Não, vamos montar aqui um negócio que é mais voltado para atividade física. Então, foi feito vários estudos e aí acabei entrando na vacina basicamente por isso. Legal. Marcelo, quais são os números da vacina no Brasil? Que você tem esses números, esses dados? Você falou para mim ali nos bastidores, a gente estava conversando, falou, hoje é 1% da população que se vacina, é isso mesmo? Sim, é isso mesmo. Hoje no Brasil, quando você busca os números com o laboratório e começa a cruzar esses números de quantas vacinas foram aplicadas no Brasil, faixa, quem deveria estar alcançando, ele vai dar 1,3% da população do Brasil ainda em número absoluto, né? Ou seja, estamos num mercado muito grande, um mercado que já está crescendo muito. O ano passado, o mercado de vacina no Brasil cresceu 24%, enquanto você vê, às vezes, um momento de recessão, empresas, às vezes, nem crescendo, ou crescendo 5%, alguma coisa. O mercado de vacina cresceu muito. O nosso negócio, especificamente, cresceu mais de 70%. Então, assim,
tem muita oportunidade. E aí tá chegando mais novos produtos. Então, assim, é aquilo que eu sempre brinco. Eu sempre quero mais concorrentes nesse negócio. Concorrentes sérios. Por quê? Porque eu quero colocar o nome vacina em evidência. A gente quer levar o produto em evidência. Quanto mais pessoas falarem de vacina, então eu sempre falo para o pessoal, falo para concorrente, falo, pessoal, a gente não é inimigo. Nós estamos aqui para trazer informação, crescer o bolo e todo mundo ganha mais. Agora ficar dividindo o bolinho não dá, né? Por que você acha que existe essa limitação? Por que é tão pouca gente que se vacina? Os outros países, você tem uma comparação dos outros países, por exemplo? Quanto se vacina nos Estados Unidos, na Europa, em outro país, comparado ao Brasil? Tá, bom, eu não tenho essa comparação em relação quando fala de outros países, tudo, né? Mas a gente tem informação para ouvir falar, né? Vou falar, o mercado americano, apesar de ser um mercado muito grande, como é tudo no mundo dos Estados Unidos, acaba sendo muito grande, mas é um mercado muito anti-vacina também, tem muita mística, muita gente que fala, não, vacina mata, não sei o que e tal. Então é um mercado bem conturbado. Mas, assim, tem países europeus muito mais desenvolvidos em relação a isso. Então, tem um número que eu não vou lembrar exatamente do laboratório na vírgula, mas estava lá que na Austrália, até 2029, eles querem erradicar o câncer do colo do útero. Como? Com vacinação. Então, um programa que existe lá para isso acontecer, erradicar esse tipo de câncer, né? Então, no Brasil não tem isso. Então, tá muito longe. E por que, assim, para responder a pergunta objetivamente? Por causa de informação. Então, não tem informação para as pessoas do qual vacina você pode tomar, quantas vacinas existem disponíveis no mercado, se aquilo quebrar essa mística do faz mal, né? Não faz mal, vacina não é cigarro, né? Vacina vai proteger, né? Enfim. Então, acredito basicamente que é por causa dessa falta de informação. O que é a vacina em si? Bom, a vacina é algo que você vai tomar, que vai estar ativando o seu corpo ali para estar conhecendo, vamos supor, vamos pegar uma vacina de gripe, vai. Uhum. Então, a vacina de gripe, a pessoa toma, vai entrar aquilo no seu organismo, vai ativar ali as defesas dele, né? Não consigo explicar tecnicamente, que não sou da área e não sou médico, vamos falar assim, mas vai ativar, o seu corpo já vai estar reconhecendo aquele vírus, já vai ter os anticorpos, para quando você tiver ali o vírus real, o corpo já conseguir reagir. Então, aqui a gente brinca, né? É como, até a gente fez um vídeo engraçado na internet outro dia com um ator aí pro Dr. Vacina. Então ele mostra o quê? Ele mostra a vacina entrando no organismo, e daí a vacina chega lá pros anticorpos, o anticorpo fala, opa, tá chegando uma gripe aí, fala, não, isso aqui não é uma gripe, isso aqui é só uma amostra de como pode ser uma gripe, então para vocês ficarem treinados, para vocês ficarem preparados, porque quando chegar o vírus real, vocês já vão estar prontos e saber como se defender. E aí depois, continua a historinha lá, chega o vírus, o organismo já está pronto e já expulsa e acaba não se desenvolvendo, né? Então, não é idêntico em todas as vacinas, mas a ideia basicamente é essa, né? Você está protegido. Então, aquele slogan que a gente sempre usa lá, vacina não é remédio. Não espere você ficar... O que mais acontece na clínica lá com vários tipos de doença é a pessoa fica doente, tem vacina, quero tomar a vacina porque eu tô doente. Fala, não é assim. Você nem pode, acho, né? Algumas vacinas têm estudo para alguns tipos de doença, elas podem até regredir o quadro ali no momento, ajuda, mas não é nada que você vai divulgar e falar que é para isso, né? Então o negócio tem que ser para proteção. Prevenção. A vacina é prevenção das doenças. E por isso que eu falo lá o nosso trabalho qual que é, né? Que eu sempre lembro as enfermeiras de todos os Dr. Vacina no Brasil. Eu falo, o nosso trabalho aqui não é só colocar uma agulha, injetar um líquido ali milagroso, não é esse não. Então nosso trabalho ele vai muito além disso, né? Nós temos pessoas que decidiram empreender, que fazem aquele trabalho com muito carinho, dedicação, amor, a vacina chega, é armazenada de forma correta, é feito o manuseio de forma correta, a instrução da forma correta para quem pode, para quem não pode, técnicas de aplicação, beleza. Aí você fez tudo certinho como deveria. Uma hora essa pessoa vai ter contato com o vírus e talvez não desenvolva ou tenha aquilo de uma forma mais branda. Então o que eu falo para as enfermeiras? Eu falo assim, cada vacina aplicada aqui é uma vida salva. Então nosso trabalho lá é salvar vidas. E eu sempre falo o quê? Eu falo, e a gente tem o privilégio, diferente de um médico de emergência, diferente de um bombeiro, por exemplo, que eles vão salvar a vida a hora que a coisa está pegando, né? Nós não. A gente pode salvar antes. Então realmente esse é o nosso trabalho lá.
Um trabalho de prevenção, Exato. naturalmente, né? Deixa eu entender uma coisa. Por que você acredita que as pessoas têm dificuldade para aceitar a vacina ou para tomar a vacina? Tudo bem, você falou que é uma questão de desinformação, óbvio, Sim. mas assim, a gente sabe que teve muito, principalmente na pandemia, teve muita fake news, muita coisa falando sobre as vacinas. Eu não sou contra a vacina, deixa eu deixar bem claro aqui, sou super a favor, sempre tomei vacina, vacinei meus filhos e tal. Naturalmente, o que aconteceu na pandemia foi uma loucura, né? Todo mundo estava todo mundo fora do espectro normal das coisas. Eu, naquela época, estava contra aquela vacina, porque eu entendia que aquela vacina não estava, talvez, testada o suficiente para que a gente fosse, né? Então, teve a obrigação de tomar a vacina, eu tive que me vacinar, inclusive. Eu tive sequela da vacina, de uma das vacinas que eu tomei, eu tive sequela, segundo os médicos, né? Me passaram, disseram, você está tendo realmente uma sequela da vacina, da vacinação. Então, eu fui exclusivamente contra aquela vacina, mas eu tive que tomar porque eu precisava viajar para fora do país, fazer uma série de coisas. Eu acabei tendo que tomar, até por uma questão social, né? Ou você tomava vacina, ou você era taxado como um terrorista, alguma coisa assim. Nunca fui anti-vacina, pelo contrário, né? Tomo vacina da gripe, tomo e sei que isso é um benefício. Você acredita que a gente ter esse baixo índice de vacinação, além da desinformação, é algo que é algo validado por crenças? O que acontece? Né? Você que está ali no dia a dia, na prática, você vê as pessoas reagindo ali, que vão tomar vacina ou que não vão tomar vacina. Por que isso... Então, antes de chegar nessa resposta direta, né, então teve a pandemia. A pandemia foi algo bom, né? Vamos falar assim, bom assim, lógico, a pandemia foi péssima em si, mas vamos falar assim, em relação ao produto, a vacina. Ela foi boa e foi ruim, né? Então, assim, ela foi boa porque a vacina ficou em evidência, porque realmente as vacinas, depois que chegaram, começou a mudar o cenário. Então, eu acredito muito que só estamos aqui hoje com esse cenário revertido graças às vacinas. Não vou entrar em detalhes de estudos e tal, mas para mim não tem nem questionamento que a coisa passou por causa de vacina, ponto final. Você acredita que foi a vacina que amenizou tudo isso? Com isso? certeza absoluta, por números vendo, mostrava, né, a curva lá, não, aqui tá mortes no mundo, sei lá, o país X. Começou a vacina, o negócio começou a fazer assim, tá? A vacina subia e morte, caso caía junto, né? Então era só ver gráfico, né? Agora pode entrar numa questão de discussão e tal, o assunto vai longe. Mas o que foi ruim nessa época aí? O ruim foi, como eu falo, o Brasil, não, às vezes, não é o país da oportunidade, é o país dos oportunistas. Então, quando começou a pandemia, eu já estava nesse mercado aí há 4 anos. Apesar de estar novo no mercado, mas já estava. Mas o que aconteceu nessa época aí? Muito empreendedor que não era da área de vacina, de imunização, começou a olhar, opa, vou vender vacina e vou ficar milionário. Cara, começou a surgir muita clínica de vacina. Então todo mundo, além de clínica de vacina, todo mundo começou a vender vacina. Eu brincava, só falta vender vacina na padaria. Porque tinha vacina em todo lugar, todo mundo abriu uma clínica aqui, abriu uma clínica ali e tal. O que isso aconteceu com o mercado, né? Então, vamos falar até 2024, o mercado foi sofrendo muito, porque ficou muito armador, faltava profissionalismo nesse mercado, então aí a coisa começou a cair. Então vamos voltar agora para a pergunta em si, de falar assim das pessoas, desse mito e tal. Então, Douglas, eu não acredito que seja, quando a gente fala da desinformação, né? Mas não é só a desinformação também. É um monte de informação errada. Então já é o contrário. É muita informação, mas muita coisa errada. Então a gente pode dar um exemplo mesmo. A pandemia surgiu muita informação que não faz o mínimo sentido, entendeu? Então isso atrapalha um pouco. Então a gente vê esse reflexo até os dias de hoje. Então hoje mesmo você vê muita gente que tem medo de vacinação por causa de muita informação da pandemia. Porque até a pandemia não tinha esse assunto de medo. As pessoas só não tinham informação. Depois da pandemia, o que aconteceu? Além de continuar sem informação, agora elas têm medo, né? E o principal na clínica que ocorre, o que é lá? É o homem, né, cara? O homem tem medo. Homem não vacina, homem tem medo. O homem, ele toma vacina porque a mulher mandou ele tomar vacina. A criança toma vacina porque a mulher agilizou. Então, assim, o que faz andar a coisa no nosso negócio, cara, é a mulher. A mulher que faz acontecer, que busca mais informação.
E o homem ele acaba ficando com um monte de desinformação. Então tem um monte de amigo meu que eu converso, tal, amigo, pessoa ali que tem um nível cultural, intelectual legal, e fala, não, eu não tomo, mas ninguém quer admitir que é porque tem fake news na cabeça. Não, eu só não tomei porque, cara, eu nunca fiquei doente. Cara, mas você não vai esperar ficar doente pra você tomar vacina, né? Você tem que tomar antes, né? Então... Mas você não acha que essa época da pandemia, por ela ter sido... A pandemia foi muito politizada, e muito polêmica, né? Virou um palco político em todos os países do mundo, né? Isso se tornou uma discussão muito mais política do que de saúde ou de educação e tal. E, assim, a gente está vivendo até hoje uma polarização, e a polarização não é só no Brasil, é no mundo inteiro, essa polarização, né? De um lado A, lado B e tudo mais. E aí isso teve muita retórica em cima disso, né? Muito storytelling fantasioso em cima disso, para a verdade e para mentira, eu acho, né? Então assim, quando o médico trazia comprovações de que, olha, o remédio tal, não sei o que faz efeito, tem efeito, não sei o que, aí porque a gente sabe, né? A gente é adulto, eu já estou numa idade que eu consigo distinguir bem essas coisas. Existe o interesse econômico em tudo, certo? Vacina não é diferente. Sim. Seja na vacina, seja nos remédios, seja em tudo, né? Eu até brinco, eu posto muito, né? Todo dia digo assim, tô indo pra farmácia, eu tô indo pra academia, né? Eu brinco que eu tô indo pra melhor farmácia que existe, que é a própria academia, que é cuidar da minha saúde e tal. A gente sabe que esse é um mercado multibilionário. Sim. Tanto de vacina quanto do farmacêutico em geral. Farmacêutico, né? Em geral. Então, assim, a gente sabe que teve muita influência disso num momento muito delicado do mundo e que gerou muita, como você falou, né? A informação errada, a desinformação, muita desinformação das pessoas. E eu vi muita gente que antes tomava vacina normalmente e depois da pandemia falou, não tomo mais vacina. Mas, na verdade, a gente não está falando da vacina, quer dizer, ele simplesmente sintetizou a história da vacina por conta de uma vacina que foi feita às pressas, que não foi testada o suficiente, que teve uma série de sequelas, que depois que a pandemia passou, inclusive, muitas sequelas apareceram para muita gente, muitos governos começaram a admitir realmente a gente deveria ter tomado mais cuidado e tudo mais, mesmo que tenha diminuído a pandemia, como você disse, né, que você tem gráficos e tudo mais, é difícil você falar para alguma pessoa que teve uma sequela grave ou até que morreu por conta da vacina e dizer assim, puta, mas foi bom, né? Depende para quem. Você não acha que esse cenário todo prejudicou essa história da vacinação no pós-pandemia? Como é que você sente isso no teu negócio, por exemplo? Teu negócio está crescendo, você está num nicho muito interessante, que é talvez pouco explorado, que você falou, né? Precisamos dar mais. Mas assim, você acha que para a população em geral ficou mais difícil eles aceitarem a vacina em geral depois disso ou não? Não, com certeza sim, né? Então, assim, nesse caso, nessa pergunta específica, sim, apesar que esse geral continua sendo muito pequeno ainda, né? Então, assim, os números de vacinação, eles não têm diminuído, né? Então, das vacinas de forma geral, vamos falar gripe, alguma outra coisa assim. O que ficou mais difícil foi convencer pessoas que foram afetadas por isso, né? Então a pessoa, não, igual como você comentou, conheço alguém que tomou a vacina e morreu, sei lá. Mas também ele vai vir do ponto assim, né? Tá dizendo que foi isso, né? Puta, mas será que foi, né? Onde prova que foi? E eu penso, o que eu sempre pensei que eu aprendi uma vez na vida, né? Quando você for tomar uma decisão e tiver dúvida, você toma uma decisão que beneficia o maior número de pessoas. Então a vacinação na época foi isso. Eu, como tenho oportunidade de estar próximo de muitos médicos que estudam bastante, que estudam vacina, que dão palestras sobre isso, eu já fiz essa pergunta para algum médico em alguma palestra de vacinação e tal. E aí, será que as vacinas não foram feitas muito rápidas? Isso não está meio estranho, né? Não soa estranho, né? E a resposta sempre foi, falou, olha, graças à tecnologia que tem hoje, que essa tecnologia não começou por causa da pandemia. Essa tecnologia já vinha sendo estudada, já vinha sendo desenvolvida por outras coisas. Quando chegou a pandemia, opa, tem um negócio aqui pronto, aqui dá para fazer dessa forma e vai funcionar agora. Se não tivesse, não seria feito, mas já começou atrás, entendeu?
E aí, por isso que as vacinas surgiram e tal, né? Mas essa desinformação, ela continua até hoje, afeta muito. E voltando no papo da decisão do maior número de pessoas, é isso. Sempre você vai ter lá, vamos dizer, tá morrendo tanto, vou aplicar a vacina, vamos dizer que fosse o caso, tá? Mas cada 1 milhão que tomar vai morrer 1. Não é o caso da vacina. Mas se fosse, é a decisão mais assertiva. 1 milhão tomou, morreu 1, melhor do que continuar deixando morrendo 5 mil. Vamos dar um exemplo, tá? Mas claro que o número não é esse e tal, enfim, só tô fantasiando uma história. Mas acho que a decisão é essa. Eu mesmo, quando tomei a vacina, as primeiras vacinas que eu tomei, se eu não me engano, ou no pacote todo aí, tomei vacina da AstraZeneca. Que depois acho que ela acabou sendo suspendida, tal, começou um papo aí de trombose, não sei o que e tal. Cara, falei, meu, fazer o quê, meu? Na época, era a melhor decisão que eu podia ter. Ou era aquilo, ou era sair e arriscar. É tipo assim, você tá saindo para um tiroteio, ó, tem uma opção aqui, tem um escudo, meu, puta, não é o melhor que tem, talvez vaze. Cara, mas é o que eu vou, né? Então foram decisões e tal, enfim, né? Entendi. Bom, vamos pivotar um pouco essa conversa aí, porque graças a Deus a pandemia passou. E o pessoal até assusta, viu, Douglas, por causa da minha idade, eu tenho 43 anos, né? Então, quando às vezes estava assim, vamos falar, há 3, 2 anos atrás, eles conversando com um amigo, o que eu notei? A grande maioria das pessoas tomaram vacina na hora do desespero. Isso foi um ponto. Então, pessoas que não tomariam uma vacina, aí o cara falou, meu, eu preciso tomar porque eu tô muito no limite e tal, e vou tomar, mas não queria tomar. Aí esse cara pegou, tomou ali 1 ou 2 e tal, daí viu que começou a cair, a coisa começou, não, agora eu não tomo mais, já era, né? Então, quando eu falo para alguém que eu tomei 5 doses... Você tomou 5 doses? doses? Tomei 5 doses. Da Covid? Da Covid. Tomei 5 doses, né? Se não foi 5, foi 4, mas foi todas que estavam disponíveis. Todas que estavam disponíveis eu tomei. Aí quando eu falava, você fazia assim, nossa, sério? Por que eu não ia tomar? Então, o que acontece? Tem até uma enfermeira nossa hoje lá, que ela é responsável por toda a parte técnica aí no Brasil. E ela outro dia chegou, a gente tava falando de franqueado, falando de negócio e tal, né? Ela chegou pra mim e falou, puta, Marcelo, tem um negócio legal que eu vi em você aí e a gente precisa ver em quem investe nesse tipo de negócio. Eu falei, o que é? Ela falou, cara, eu fui puxar a carteirinha de vacinação aqui da sua filha e sua filha tomou todas as vacinas. Não tem nada pendente. Eu falei, realmente, tomou todas. Tomou de Covid, que não tá aqui porque tomou no posto. E é isso. E ela falou assim, e você toma também, né? Então eu tomo, né? Ela falou, eu vi que você foi para os Estados Unidos agora e antes de você ir, você tomou influenza e você tomou sarampo, cachumba e rubéola, que é a tríplice, porque tava tendo surto nos Estados Unidos. Eu falei, claro, né? Vou tomar por quê? Ela falou, então, é legal que você acredita no produto. Né? É importante, né? Porque assim, não faz sentido, cara, eu ter clínica de vacina e alguém chegar e falar, pô, e aí, você tomou? Não. Não. Pô, lógico. cara, e eu já tive franqueado assim, viu? Eu já tive franqueado assim. Que vende vacina, mas não toma. Não, já tive franqueado assim, médico, franqueado médico, que no meu treinamento, na hora do café, chegou pra mim e perguntou assim, Marcelo, você tomou vacina de Covid? Tomei. 4 na época, 3, sei lá. Sério? Sério? Eu falei, e você? Não, tomei nenhuma. Por quê? Ouvi falar que fazendo mal, né, cara? Essas vacinas aí, que não sei quem aconteceu tal coisa e tal. Eu falei, não, mas não... E daí perguntou pra mim, você acha que eu deveria tomar? O cara é médico, perguntando pra mim. É óbvio, né? Enfim, o que aconteceu com esse franqueado? Já saiu do negócio, já repassou a unidade. E daí tem outra pessoa que não é da área da saúde e tá fazendo a unidade bombar, entendeu? Então, assim, você acreditar no negócio e no seu produto faz muito sentido. Igual falar pra você aí, Douglas. E aí, cara, será que é bom ficar atento aí no fiscal, nas coisas aí? Não, deixa pra lá isso daí. Não, faz sentido. Se você vende o produto, nada mais coerente do que você acreditar naquilo que você vende. Né? Com certeza absoluta. Mais uma vez, eu não sou um anti-vacina, jamais seria, mas eu fui contra aquela vacina, porque, como eu te falei, né, depois eu tive sequelas, inclusive, sobre isso. Enfim, eu acho que não deu tempo suficiente para... E eu acho assim, né, eu acho que uma premissa que eu tenho é a premissa da liberdade. Sim. Tá? Mas é ignorância. Não importa. Eu acho que a liberdade é uma coisa que tem que estar acima de qualquer coisa. Com certeza. Então, assim, você obrigar a pessoa a fazer aquilo que ela não acredita, a premissa está errada para mim. Não, mas tem que obrigar porque está matando uma... Cara, mas a opção é dele, a vida é dele. Tudo bem. Aí é uma polêmica que eu já nem quero voltar mais, porque já passou, né? Naquela época eu discuti muito sobre isso, porque eu dizia, cara, não pode obrigar.
a gente Sim. a tomar. Né? Eu acho que isso é uma... eu vou lembrar de um... Eu lembro de um fato, inclusive, que foi interessante. Né? Aí, só curiosidade aqui. A gente precisava ir para os Estados Unidos. Como você sabe, a gente tem escritório lá nos Estados Unidos e tal. A gente estava precisando ir para os Estados Unidos. E era aquela época que você tinha que fazer quarentena no México. Sei. Né? Você fala assim, peraí, eu tô no Brasil, eu tenho que tomar vacina, eu tenho que sair do Brasil e ir pro México, ficar 15 dias no México para poder entrar nos Estados Unidos. Uhum. Qual é o sentido disso? Né? Qual a diferença de eu estar no Brasil e estar no México? Não dava para entender isso. Mas tudo bem, a gente tinha que fazer isso, porque senão você não conseguia entrar nos Estados Unidos. E aí a gente foi e a gente teve que ficar 15 dias no México. Né? Eu lembro até hoje, a gente foi para Cancún, falou, vamos ficar em Cancún, né? 15 dias no México, você vai ficar onde? Então, vamos tirar 2 semanas lá e ficamos 15 dias no México para fazer quarentena no México. Eu tenho alguma coisa contra o México? Não, mas a infraestrutura do México e do Brasil, desculpa, né? Qual a diferença? Enfim, mas era... pior, né? Aí você vê nitidamente que era uma questão política. Foi um momento que, assim, o que eu mais senti na época foi o seguinte, falar, caramba, meu, ninguém tava preparado. Mas então, por isso que eu digo pra você que foi muito politizado, e aí criou... o mais engraçado de tudo não foi isso, foi que quando a gente saiu do México, a gente vai para os Estados Unidos, a gente entra na imigração americana, a gente é entrevistado, porque naquela época tava todo mundo, né, com muito cuidado, não sei o que, a gente foi entrevistado pelo oficial lá da imigração americana, e ele falou, seu Douglas, tudo bem e tal, ele pegou meu passaporte brasileiro, o senhor tá vindo do Brasil? Eu falei, não, tô vindo do México. Do México? Sim, do México. Quanto tempo que o senhor estava no México? 15 dias. 16, para ser exato. Fiquei 16 dias no México. Por que o senhor fez... O cara da imigração me entrevistando. Por que o senhor fez isso? Eu falei, porque vocês obrigam a gente a ficar 15 dias no México para vir para cá. De quarentena, estava de quarentena. Ele virou para mim e falou assim, é uma palhaçada mesmo esse governo americano. Ele começou a criticar o governo americano, dizendo assim, que sentido faz você, ao invés de vir... Ele falou pra mim. Sim. Eu virei pra ele e falei assim, se você não sabe, você imagine eu, né? Não, foi um momento que, assim... É uma loucura, né? Não, foi um momento que a gente viu que o mundo inteiro, nenhum governo tava preparado, as decisões não foram assertivas, foram tudo teste, né? Então vamos As decisões eram políticas, né? Basicamente políticas. Além de ser política, era muito testado. Né? Vamos fazer isso aqui agora. Agora não deu, agora faz outra. E nisso foi, mas nisso que a gente fala, né? Morreu gente pra caramba, fechou empresa. Isso é verdade. Destruiu muita coisa. Então, muitas decisões erradas. Mas o pior na época foi falar, cara, tá à deriva, né? Foi um tempo à deriva, porque... ninguém sabia o que fazer, né? Mas vamos dar uma pivotada nessa conversa. Mas, cara, felizmente passou. Passou. Tá aí, mas foi duro. Foi difícil. Marcelo, quantas vacinas existem disponíveis hoje, aproximadamente? Por exemplo, o Doutor Vacina tem vamos falar na média no portfólio de umas 25 vacinas. 25? Aproximadamente. Quais são as mais importantes? Vamos falar as mais importantes aí, as vacinas meningocócicas, são as vacinas de meningites. São as vacinas que vai desde a faixa etária do bebê ali até adulto. Tá. Depois a gente vai para as pneumocócicas, vacinas de pneumonia também, que começam desde a infância, desde ali do recém-nascido, e são vacinas que vão aí até a terceira idade. Tá. Depois disso, nós podemos falar da vacina de gripe, que é uma vacina que é sazonal, que ela ocorre todo ano. Agora nós abrimos um mercado novo aí, que é a vacina de bronquiolite. Então, um mercado muito interessante. Muita gente tem bronquiolite, fica internada, tal, podendo levar até a morte, desenvolvendo algum outro tipo de doença. Isso ocorre muito na parte no infantil e muito na terceira idade. Então os laboratórios agora vieram com a vacinação de bronquiolite. Então tem uma vacina, inclusive, da Pfizer, né, que ela é excelente, que ela é uma vacina para gestante e ela já imuniza o bebê ali já até os 6 meses de vida. Muito interessante. Aí tem essa vacina para o bebê também, que a gestante não tomou tempo o bebê. Tem para a terceira idade, então abriu um mercado gigantesco. Outra vacina que a gente pode falar aí, tô falando das principais, né? Então... Você me falou nos bastidores ali de uma vacina que combate o câncer de colo, é isso? Isso, então, essa é feminina, né? Que é a vacina do câncer do colo do útero, que é a vacina do HPV. Então, o HPV é um dos principais causadores do câncer do colo do útero, a vacina combate o HPV, né? Então, essa vacina é disponível a partir de 9 anos até os 45 para homem e mulher, né? Então, assim, quanto mais cedo você vacinar,
melhor é. Então, criança fez 9 anos, o correto é ela ser vacinada. Por isso que a Austrália tem esse plano de erradicar o câncer do colo do útero e tal. Isso também no homem causa outras enormes sequelas, que eu não vou nem falar para o assunto não ficar desinteressante. E aí, olhando para isso, a gente traz um outro mercado gigantesco, que é o mercado de herpes zoster, né? Que é a vacina. Você já ouviu falar em algum momento da sua vida? Sim, sim. Herpes zoster é algo que há 5, 7 anos atrás, se você perguntasse para qualquer pessoa, ninguém ia saber. Você fala, herpes zoster? O cara, não, eu tive um negócio aqui na boca. Fala, não é isso aí. Então, herpes zoster, o que é? Se você teve catapora, que é o vírus lá da varicela, quando você era criança, então isso está no seu organismo. Quando você passa dos 50 anos, você pode ter alguma queda ali de imunidade, algum estresse, alguma coisa, e desenvolver o zoster. O que acontece? Quem desenvolve zoster, essas pessoas têm relatos que é um sofrimento gigantesco de dor, mas é uma coisa assim, tipo, absurda. Que o cara fala, pagaria 10 mil reais, 20 mil para não ter isso, né? Então tem vacina. Então quando a gente fala... Mas depois que o cara desenvolveu, ele adianta tomar vacina ou não adianta mais? Adianta. Depois é mais recomendado que ele tome ainda, que ele pode ter de novo. Tá. Mas o ideal é você tomar quando você ainda não teve. Então fez 50 anos, vai lá, pum, toma a vacina. Preciso ir lá tomar, então. Hã? Preciso ir lá tomar. Precisa tomar. E lá em Sorocaba, né? Ou algum doutor vacina aqui em São Paulo também. Terrinha Natal, vou lá no Então, assim, então a gente fala o quê desses mercados? Né? Então eu falei as principais vacinas ali infantis. E a gente migra pro mercado adulto, que a gente fala aí de zoster, HPV, as vacinas pneumocócicas a partir dos 60 anos, e aí as vacinas de bronquiolites agora estão abrindo esse mercado novo. Então a gente tem um mercado onde tem 25 produtos ali, mas você vai pegar 8 produtos, representa aí 90% do negócio. Entendeu? Mas assim, como é que as pessoas que estão assistindo a gente se orientam em relação às vacinas? Por exemplo, eu tô aqui ouvindo você falar e vou falar assim, puxa, eu preciso tomar vacina A, B, C, D. Como é que eu me oriento? Eu tenho que ir no médico, perguntar para ele qual vacina eu preciso tomar? Não é o médico? O que você indica para quem está assistindo? Dizer assim, puxa, eu não sei se eu tomei essa vacina da zoster, se eu preciso tomar uma vacina da gripe, se eu não... Tem vacinas que eu tenho que tomar todo ano, tem vacina que eu tomo uma vez só na vida, não preciso tomar mais. Tá. Aonde que ele busca essa orientação? Certo. Bom, o que eu indico é o seguinte, para quem está buscando, vamos supor, tenho 55 anos, preciso saber que vacina tomar, tal. Primeira coisa que eu vou falar que é sério é doutorvacina.com, tá lá no doutorvacina.com, vê se tem uma clínica Doutor Vacina perto de você. Tendo essa clínica, você vai mandar um WhatsApp lá. Olá, tudo bem? Tenho 55 anos e quero saber quais vacinas eu preciso tomar. Lá no Doutor Vacina tem enfermeiras altamente treinadas, capacitadas, que vão fazer ali as perguntas para aquela pessoa interessada e vai passar uma relação completa das vacinas. Então, passando o Doutor Vacina, depois disso, o que é? Qualquer clínica especializada de vacina que tenha profissionais ali treinados, capacitados, vão estar aí com certeza hábil para te explicar todos os detalhes e tal, ou aí um médico de confiança, né? Então, mas o que acontece hoje é que muitos médicos também às vezes não estão antenados nos novos produtos e tal, né? Então, às vezes você vai falar de uma vacina de acima de 60 anos, às vezes um cardiologista, e ele por não viver aquele ambiente, então ele não vai conhecer tudo, ele vai conhecer o básico, não, vacina de gripe, talvez pneumonia, mas tem um leque muito maior. Então, o principal é buscar uma clínica de vacina especializada. Tá. Quais desses 25 produtos que você fala, eu entendo que, entre aspas, o teu maior concorrente é o próprio Estado, ele que fornece as vacinas nos postos de saúde, tá, certo? O Estado fornece essas 25 vacinas ou existem vacinas específicas que você só vai ter numa clínica especializada? Tá. Bom, então o Estado não fornece, né? Então foi como eu falei ali naquele começo. Então o SUS no Brasil para vacinação ele acaba sendo muito bom comparado com o resto do mundo. Ele é bem capilarizado? Ele é legal, tal, faz bastante campanha. Acho que já foi até melhor no passado, mas faz bastante campanha. Leva bastante vacinação aí para todos os lugares do Brasil. Vacinas boas, tudo, né? Mas o que acontece? Entre chegar nesse bom para o excelente, então é um gap gigantesco. E esse excelente você vai buscar no mercado privado, né? Então, mas mesmo assim, como que eu enxergo o SUS, né? Eu enxergo o SUS como um importante aliado para a vacinação. Para informação. Para informação. Então, vamos dar um exemplo. Vamos falar de HPV de novo, tá? Então, a HPV, ela tem no mercado privado e tem no SUS. Qual que é a diferença dessa vacina, né? No SUS, ele tem a quadrivalente.
que protege contra 4 sorotipos. No mercado privado, é a 9ª valente, que daí são 9 sorotipos, e daí a gente pode entrar numa série de especificação técnica. Mas lá no SUS, ele fornece a vacina de 9 a 14 anos, ou 15, se eu não me engano, alguma coisa assim. A vacina é recomendada dos 9 aos 45. Então, quando a gente chega no Outubro Rosa, por exemplo, a gente faz uma campanha muito forte, que pega o Outubro Rosa, traz aí o câncer do colo do útero, e faz uma campanha muito forte e vende muito, né? Imagina se o SUS pegasse outubro, cara, todos os grandes meios de comunicação, o dinheiro que eles têm, e fizesse isso pesado no Brasil inteiro, trazendo a informação que tem que ter a vacinação. O que ia acontecer? O público-alvo deles, que é o 9 a 14 anos, iria lá no SUS, e aí depois o público-alvo, que ia chegar lá, eu tenho 18 anos, eu vi a propaganda ali atrás de um ônibus, eu vim vacinar aqui. Não cobre sua faixa etária, mas você pode procurar uma clínica privada. Então nós nos ajudaríamos. Então o que eu mais torço é para quê? Para que o SUS faça muito trabalho sobre conscientização de vacinação. Então esse é um ponto. E aí, voltando para as vacinas específicas, né, quando a gente fala, vamos falar de meningites, né, que é uma vacina aí que mata muito na infância, é uma vacina, uma doença aí que se espalha muito. O que tem no Brasil hoje? No Brasil hoje tem a vacina meningite tipo C, que dá no posto, que é a que mais circula no país e tal. Aí você tem depois a meningite B e a ACWY, que são mais 2 vacinas, esses sorotipos que a gente tem na clínica lá. O sorotipo B, ele pode circular menos, mas se pegar esse sorotipo que só está na rede privada, pode vir a óbito em 24 horas, pode ter sequelas aí para a vida inteira, perder membros, audição, ficar cego e tal. Então, assim, as vacinas do mercado privado, elas são muito mais completas. Então, são vacinas que não vão apresentar reações. Então, falando o termo técnico, as enfermeiras gostam, aí são menos reatogênicas, né? Então, não vão ter reações ali caso você tome a vacina. Tem vacinas que você vai encontrar no SUS que a criança ela vai lá e toma 2, 3 picadas. Se ela for na privada, é uma vacina só que já compõe aquelas lá. A vacina então, do governo é genérica, é isso que você está dizendo? Não, meio genérica. Ela não é genérica. A tecnologia, vamos falar assim, a tecnologia está um passo atrás. Talvez seria para comparar isso. Então, vamos falar assim, tecnologia está um pouquinho atrás, né? Então, faltam algumas coisas para cobertura, né? E isso realmente não tem porquê, basicamente, né? É muito caro. Agora, se a gente tem uma situação, vamos... Só fazer um aspas, tá? Muito caro que eu falo assim, não é a vacina. Seria muito caro para o governo conseguir entendi. ter tudo isso sim, no mais excelente nível. Então, eu acho que faz um bom trabalho em relação ao que pode, entendeu? Sim. Não, tá claro. Vamos falar de um caso específico, que é a dengue, por exemplo, né? A dengue é uma doença que no Brasil atinge muita gente, né? A gente já teve gente... pessoal perto da gente, assim, que teve. Eu já tive... no passado eu tive no hospital uma vez, eu tava com alguns sintomas que eu achei que era dengue, inclusive fui fazer exame, eu não tava com dengue, mas eu vi gente com dengue. É terrível, assim, ver as pessoas sofrem muito, choram de dores, assim, horrorosas e tal. E agora existe uma vacina para dengue, certo? Se existe uma vacina, e essa vacina, porque você mesmo comentou com a gente aqui nos bastidores, né? Puta, chega e evapora. Por que os laboratórios, ou o laboratório, não sei quem que está produzindo isso, não tem interesse em que isso seja massificado? Por que isso não acontece? Bom, vamos falar então da vacina específica aí da dengue, né? Então a vacina da dengue, ela foi lançada em 2023. Lá por agosto ela chegou no mercado e tal. Teve um laboratório que lançou essa vacina antes, já em 2017, mas era uma outra vacina, outra tecnologia, acabou não sendo muito bem sucedida. Essa vacina tem no mercado ainda, mas é muito baixa, procura tal. E o laboratório Takeda veio com a vacina da dengue, que foi lançada em agosto, setembro de 23, e trouxe uma tecnologia nova, uma vacina muito mais moderna, muito mais eficaz e tal. O que aconteceu? Eu falo muito bem essa história, tá? Quando chegou essa vacina da dengue, falei, cara, essa vacina aqui vai ser um sucesso, porque tem muita dengue no Brasil, né? E aí, cara, eu pego a minha matriz lá em Sorocaba, que fica na principal avenida da cidade. Cara, coloquei um negócio gigante lá na frente, assim, a vacina de dengue e tal, e a vacina tinha disponível ali muito. Procuramos muitas empresas para fazer vacinação nos funcionários, porque fala, olha, se o funcionário pegar dengue, quanto que ele vai ficar fora e tal. Beleza. O que acontece? Qual que foi a verdade? O interesse pela vacina foi muito baixo.
foi um interesse muito baixo. Ninguém queria vacinar. Você entrava pessoas, olha, vacina para dengue, chegou agora, tal. Ah, não, tá tranquilo, dengue é só de vez em quando, é só no verão e tal. O que aconteceu? O laboratório montou uma planta para isso, né? As vacinas são 100% importadas, e essa planta abastece aí o mundo todo, não é só Brasil, como outros países também endêmicos aí que acabam tendo dengue. E aí, beleza, a coisa começou a rodar. Quando chegou em fevereiro de 24, foi quando explodiu o dengue de novo. Tinha tido uma explosão, acho que em 2017, alguma coisa assim, ou 16, se eu não me engano. E aí, 24, cara, foi um boom assim absurdo. O que acontece quando tem esse boom absurdo? Pessoas que já se vacinariam vão atrás do produto e pessoas que não se vacinariam vão atrás do produto. Então a expectativa que ele tinha lá, cara, 1% vai vacinar, se tudo der certo, 2%, de repente vai 30%. Então é muita gente. E aí o que aconteceu? A vacina ela some do mercado, todas as clínicas aí em escala no Brasil recebem muito pouco, porque tem que ter para todo mundo. E aí o laboratório em si, então daí a gente já levou esse assunto para o laboratório, com diretoria, já fiz reunião até com o Japão, já indo atrás de informação. E basicamente o que é? Cara, agora estamos investindo numa nova planta, só que isso para dobrar a nossa capacidade de produção vai demorar, tipo, um ano e meio para desenvolver planta, não sei o que, tal, não é um negócio tão simples assim. E eles estão fazendo. Só que aí nesse momento o que aconteceu? Então isso em fevereiro de 24. Então o ano passado foi um ano duro de dengue no Brasil, de forma geral, no Brasil todo, né? E esse ano aqui que talvez poderia ter dado uma amenizada por ciclos da doença, não. Ele começou forte, ainda você vê, agora a gente está em junho, já está no inverno, está frio, e a dengue está fortíssima ainda, né? Então, de novo, né, qual que é a minha recomendação para as pessoas, né? Procure uma clínica privada perto de você, especialmente se for doutor vacina, melhor ainda. A gente recebe poucas doses, mas recebe a vacina, entendeu? Então, e o que acontece muito que é engraçado, né? Só para estender esse assunto, né? Então, assim, muita gente tem a doença. Eu conheço muitas pessoas perto de mim que tiveram. Eu e minha família já nos vacinamos há mais de um ano já. Minha filha, inclusive, vacinou, como eu falei. A vacina é dose única? São 2 doses. 2 doses. São 2 doses. Mas minha filha vacinou, eu vacinei. Então, enfim, acredito muito no produto. Realmente fiquei muito mais tranquilo depois de vacinado. Mas ainda acontece muito lá na clínica. Uma coisa você vai se surpreender, né? Então, vamos falar em Sorocaba. Sorocaba, eu acho que a dose lá deve custar, não sei de cabeça, cara, mas deve ser uns R$590, alguma coisa assim. Vamos supor que fosse 600, não é, mas vamos supor que fosse. Para você imunizar, você precisa de 2 doses, que é R$1.200. De quanto tempo depois tem que tomar a segunda? O intervalo são 90 dias. 90 dias. 90 dias. Então, olha só que coisa, né? Então, eu já tive pessoas lá que procuram a gente, daí conhecido, o Marcelo tem uma clínica de vacina. Marcelo, tem vacina de dengue? Pô, cara, não tem, acabou, tá. Cara, mas quando chegar, você me avisa? Pô, tem uma lista de espera lá, tal, você pode deixar uma reserva, as meninas vão te ligar, tal. Então já teve casos de conhecido meu, que a enfermeira ligou, cara, vai chegar a vacina amanhã, 2 doses, tal, você quer? Ah, quanto que é? Ah, R$600 de 2 doses, 1.200, né? Pode parcelar até em 10 no cartão, se quiser, né? Puta, cara, caro. É caro porque ele não pegou a dengue. Caro. Não, e às vezes pessoas que pegaram dengue. Aí é burrice. Né? E aí o cara fala, não, é caro. Entendeu? Só que eu sei quem é a pessoa. E sei que a pessoa, tipo, tem um iPhone 16. Isso é natural. Tá num fim de semana tomando um vinho que gastou R$500, sei lá. Aí você olha e fala, cara... Então isso acontece muito também, tá? Então, mas basicamente o trabalho do laboratório é esse. A informação que ele tem é que eles estão com fábrica em expansão. Mas vai tomar um tempo, né? Tá. Você acha que regulariza isso num período de... Cara, vai regularizar eu espero que 2026 esteja já um fornecimento ali um pouco mais estabilizado, cara. Essa é a esperança que a gente tem. E o duro é que o brasileiro tem memória curta, daí se baixar o negócio da dengue, ninguém quer tomar a vacina. Não, isso a gente vive nesse mercado, Douglas, acaba sendo... O que é o complicado do mercado? É exatamente isso, né? Então, como eu falo sempre lá, se todo mundo... vacinasse, os filhos se vacinasse como deveria ser, esse tipo de coisa não ocorreria. Isso só ocorre porque as pessoas não se vacinam, e aí a hora que explode todo mundo quer vacinar junto, daí nada atende, né, cara? Você faz campanha nas empresas para fazer vacinação? Tem alguma empresa que busca isso? Eu vejo porque aqui, como o nosso público é focado muito em executivos, né? E isso afeta diretamente o
o absenteísmo, enfim, Sim, né? Você gigantesco, cuidar gigantesco. você faz algum tipo de parceria para vacinação em empresa? Plano de saúde cobre isso, não cobre? Como é que funciona isso Tá. na Bom, prática? falando de empresa especificamente, né? O Doutor Vacina é um negócio que um franqueado nosso, Doutor Vacina, ele é orientado que o negócio é voltado para pessoa física e Tá, não pessoa jurídica, tá? tá. Mas assim, em larga escala, a gente olha muito para empresas. Então o Brasil acaba sendo muito grande. Então, assim, nós temos franqueados que atuam em empresas, atuam em condomínios, escolas, pequenas empresas. Então é super normal você chegar numa escola lá e falar, olha, estamos trazendo aqui para vocês uma condição especial para fazer a vacinação de meningite aqui nessa escola. Por quê? Porque eu consigo colaboratório direto, condições especiais para fazer negócio assim institucional. Então a coisa acaba rolando e tal. Então assim é muito, muito interessante. Então a gente busca empresas, busca escolas, condomínios, grandes grupos para fazer esse negócio e visando essa segurança em massa. Porque quando você faz isso, você busca pessoas que não tinham orientação e nem pensavam em se vacinar. Aí, de repente, você chega no seu condomínio, você vai lá na porta, lá tem um banner, alguma coisa, você vai receber no WhatsApp, ó, vai estar o pessoal do Doutor Vacina aqui, daqui 2 sábados, fazendo a vacinação do herpes zoster. Você recebe um negócio no WhatsApp. Opa, deixa eu dar uma olhada. Para quem que é indicação, que protege, como funciona. Você nunca tinha pensado na sua vida. Opa, acho que é interessante. Acho que eu vou fazer. Então, essa é a intenção dessa vacinação que você faz para empresas e para grupos assim. Qual que foi a última? Você tinha falado disso daí mesmo? Pergunta mais uma coisa, né? Não, se você faz campanha assim para redução, se você tem empresas que fazem realmente essas campanhas e Sim. tal. Mas agora, acabei de lembrar de uma coisa que vou trazer até como curiosidade para você rir um pouquinho, né? Eu sou da década de 70. Tá. Eu lembro que eu estudei numa escola estadual no começo da minha vida. Eu estudava numa escola lá em Sorocaba, inclusive, uma escola estadual, e a gente tinha as campanhas de vacina na escola, né? Que a gente era obrigado a tomar vacina na escola. Sim. E eu lembro, cara, que era uma você vê como o mundo mudou, né? Era uma loucura, porque assim, eu lembro de uma vacina, sabe aquela vacina que deixa marquinha no braço? Eu não lembro qual que é essa, que é uma que formava um calombinho no braço. A gente entrava numa fila, cara, assim, era a molecada assim, toda na fila. Você não tomava aquela de revólver, né? Não, revólver já era moderno, calma. Não cheguei no revólver ainda. Era assim, você entrava numa fila, olha isso. E aí eu tava na fila e todo mundo ia passando e tinha um cara, uma mulher, um cara, tinha várias filas assim. O cara tava com uma seringa de cavalo, acho, tamanho uma seringa de cavalo. E olha o que ele fazia. Tinha uma vela acesa, ele pegava e dava vacina em você. Puf! A quantidade ali, na mesma seringa. Aí ele tirava de você, ele passava a agulha na vela, para queimar a ponta da agulha, limpava, no próximo. Passava na coisa. Eu tomei vacina assim. Vacina na Índia. Eu tomei vacina quando era criança assim. Depois teve a história do revólverzinho. O revólverzinho era pior ainda, né? Porque ele ia dando revólver em todo mundo. Transmitindo. Se tivesse alguém doente ali, transmitia para todo mundo na sequência. É muito louco, né, cara? Porque quando você chega hoje, dá um exemplo, qualquer doutor vacina, você vai ver a coisa, ela é muito diferente disso, né? É absurdo, né? Então a gente ouve assim, né? Cara, então você tem lá vamos dizer, a gente tem nossas câmeras frias lá que ficam as vacinas lá guardadas, né? Cara, tem bateria, se acabar a energia, aguenta 24 horas, conserva a temperatura. Elas ligam para nós, se você cadastra o telefone das enfermeiras responsáveis, acabou a energia, domingo, 3 horas da tarde. A câmera liga para a enfermeira, ó, deu algum problema aqui, vai segurar, né? Então, assim, a preocupação hoje é muito diferente. Eu lembro de uma história mais recente, mas como o mundo hoje evolui tão rápido, em 2009 eu morei fora do Brasil para estudar e tal, e quando eu voltei, eu cheguei em Sorocaba, fui na casa da minha mãe falou, Marcelo, tá tendo um surto aí de cachumba. Eu, tipo, beleza, tá, e aí? Então, seu primo vai passar a pegar você daqui a pouco aqui e vocês vão tomar vacina. Tá bom, vou tomar vacina. Aí meu primo passou na minha casa e pegou, cara, pega seu RG. Foi lá no centro de Sorocaba, puta calor, cara, um calor assim absurdo. Aí desceu andando no centro, tem ponto de vacinação da prefeitura. Tava uma mulher com guarda-sol, uma caixinha de isopor, assim, tipo de cerveja. Parecia uma caixinha de que você leva na praia, assim, de cerveja. Abriu, pegou a habilitação e olhou, não, você pode tomar. Abriu, pegou, pum, tomei. Provavelmente nem fez efeito.
Tá morto as coisas lá já. Ah, por causa da temperatura. Né? Você não sabe. Mas e com uma ignorância em estado de felicidade, isso que eu brinco. Eu nem sabia na época também. Eu nem perguntei, qual que é o laboratório? Isso aqui vai dar reação, pode não sei o quê. Da gente brinca, por causa da pandemia, o pessoal virou sommelier de vacina, né? Então, mas antes era raiz, né, Imagina, se daí da vela, nunca tinha ouvido falar. Não, na minha época, porque é o que você falou, é ignorância, Você não ficava outro dia, né? Ai, nossa, mas eu tô morrendo, devo estar com uma... Não, e depois forma aquela casca, aquele negócio, né? Enfim. Aí chega alguém, dá um soco e fala, não, é pra pegar bem mesmo, Mas vamos lá. Legal, essa eu gostei. Marcelo, hoje, vamos falar um pouquinho do teu negócio, fazer um jabá para você aqui. Hoje, se alguém quiser montar um Dr. Vacina, como é que funciona? Quanto gasta para montar um Dr. Vacina? Bom, um Dr. Vacina hoje, uma clínica pronta, ela vai ficar aí por volta de 150, 200 mil reais. Tá? Isso é um Dr. Vacina padrão. Quem quiser montar um Dr. Vacina, como que faz? Né? Você vai entrar no site lá, drvacina.com, seja um franqueado, vai fazer sua inscrição, coloca lá seu e-mail, telefone, seu nome. E como que funciona? Hoje a expansão do negócio, ela tá comigo, tá? Porque acaba sendo uma área muito, vamos falar assim, muito sensível para o negócio. Então, eu mesmo entro em contato com a pessoa. Quantos franqueados você tem hoje? 50 franqueados. 50 franqueados. Não é 50 franqueados porque tem franqueado que tem mais de uma unidade, tá? Mas são 50 unidades. Franquias. 50 franquias no total. Tem franqueado que tem 3, tem franqueado que tem 2. E aí, eu mesmo entro em contato, a gente tem uma apresentação, mostro o modelo do negócio, faço uma reunião mesmo, somente com aquela pessoa para explicar tudo o que funciona, tirar dúvidas. E essa é a parte crucial para o sucesso do seu negócio, para você enxergar se você se identifica e se você se vê fazendo aquilo. Por isso eu sempre convido, eu falo, olha, antes de você montar uma franquia, marca um dia comigo e vamos numa clínica Dr. Vacina para você ver como é. Passa meio período lá, fica umas 2 horas. E qual que é o ROI que dá um negócio desse? Cara, de 18 meses a 24 meses. 18 a 24 você tem o retorno. Você vai ter o retorno do negócio, tá? É bem trabalhado, feito direitinho e tal. Sempre o pessoal pergunta, às vezes fala, nossa, Marcelo, mas demora, né? É assim mesmo, né? Olha, no meu eu fiz em menos de 6. Então, mas o que eu aprendi? Quando você vai vender uma franquia, você não pode basear só no que você fez, ainda mais se você fez um esforço fora da média. Então, você tem que encarar que o resultado vai ser do médio para baixo. Sempre olha assim, fala, cara, isso aqui é worst case. Pior que isso aqui, você vai ter que fechar. Então, a gente prefere trabalhar... O que é o faturamento médio de um franqueado teu? Cara, 150 mil, 200 mil. Esse é um faturamento bom para uma unidade aí, Dr. Vacina, para ele poder tá tendo um retorno e tal. Com uma margem do que no final, no bottom line? Máximo aí de uns 15%. 15%. Esse é um ponto muito importante para frisar, Douglas, falando do mercado de franquia em geral no Brasil, né? Então, qual que é a maior dificuldade acaba sendo aí hoje? Hoje a maior dificuldade é as propagandas enganosas de franquia de forma geral. Então, eu tenho concorrentes no meu segmento que fazem propaganda com 40% de lucro. Cara, quando eu vou fazer reunião, mando um material de 15, aí o cara fala comigo e fala, Marcelo, gostei e tudo tal, cara, mas eu tô vendo um outro que falou que é 40. E o cara não conhece o mercado ainda. Então ele tá achando que o outro tem algo diferente. Ele fala, por que o seu tá 15, meu? Eu falo, cara, é o seguinte, ó. Vai ser 15 se tudo correr bem. Entendeu? Se tudo der certo. Ah, mas é pouco, né? É isso. Então, o que acontece? Tem muita gente que vende uma ilusão de algo que não acontece. Eu até já peguei DRE de concorrente que vende o número. Aí tá lá assim, aluguel, R$1.000. Pô, aonde você vai montar? Se for embaixo da ponte, né, cara? Funcionário, 1. E se a enfermeira tiver dor de barriga, se ela tiver Covid, e se ela tirar férias? Não tira férias, é escravo, né? Então os caras vendem coisa. Vem ilusão. Você já deve ter visto isso no mercado aí, enfim, qualquer outro segmento, né? Então, mas isso é o número real do negócio. Legal. Marcelo, estamos chegando no final aqui. Eu queria que você deixasse aí tuas considerações finais para o público que tem dúvidas sobre vacina, o que você sugere para eles, para um alerta aí para as pessoas que estão nos ouvindo. Enfim, então as considerações finais do que você sugere aí como cuidados, né? A gente sabe que a longevidade está aumentando e a vacina faz parte disso, né? Para a gente se cuidar, para a gente ter saúde e qualidade de vida. Deixa as tuas considerações finais aí. Bom, pessoal,
como eu falo, né? Eu tô no Doutor Vacina, eu comecei meu negócio por uma questão financeira, obviamente, para ter um retorno financeiro, mudar a minha vida. Mas conforme o negócio foi crescendo, por que ele deu certo? Porque eu tô no Doutor Vacina por um propósito. Qual que é o propósito? Trazer imunização, qualidade de vida. Então não é só vender vacina, eu sempre acredito e falo isso, a gente vende saúde e qualidade de vida. Então, sempre que eu tenho oportunidade, que eu falo, meu, busca uma clínica de vacinação, vai em alguma perto de você, se não tiver doutor vacina, vai em outra, mas se informa. Por quê? Hoje, qual que é a ideia aqui de forma geral, né? Então a gente estava conversando antes ali sobre atividade física, sobre não fumar, sobre não beber em excesso. Tudo isso você está olhando para ter uma qualidade de vida, para viver mais. E não é só viver mais. Não adianta você viver até 100 anos, mas chegar lá capengando, sem conseguir respirar. Não, a gente quer viver com qualidade. Como que a gente vai viver com qualidade? Então a gente vai viver com qualidade da seguinte forma. Desde pequeno, né, tendo uma boa saúde preventiva, crescendo, conseguindo evitar doenças, mas olhando para o adulto, né? O adulto quer hoje bater ali 100 anos, 90 anos com qualidade. O que você vai ter que fazer? Atividade física, vai ter que se alimentar bem, fazer uma medicina preventiva, tá com seus exames em dia. E nisso vai entrar o quê? Nisso vai entrar vacinação. Então, assim, busque principalmente os adultos. Por quê? Porque as crianças está meio que intrínseco uma coisa, a criança tem que vacinar, então o pessoal acaba buscando um pouco mais, o médico fala, mas mesmo assim tem muita criança no Brasil sem vacinação, então é muito importante. Mas vamos olhar para os adultos, que é da adolescência para cima. Então esse público aí tem que ser olhado com mais carinho. Então olhe para você mesmo que é adulto, que está assistindo aqui o podcast, olhe para o seu filho se ele for adolescente e vá atrás de informação. Para os seus pais também. Para os seus pais. Vá atrás dessa informação. Você pode evitar, cara, é sério, você pode evitar muita morte. Você pode evitar muita sequela e trazer muita qualidade de vida. Então, de novo, se uma pessoa assistir o meu podcast aqui, não estou nem falando de negócio, tá? Falar assim, olha, eu me vacinei, eu me protegi, eu protegi meu filho, meus pais e tal, pô, missão cumprida. Legal. Legal, muito obrigado, Marcelo, mais uma vez. Obrigado você. Por você ter vindo aqui, esclarecido isso pra gente. Eu acho que os executivos é isso, é trazer o profissional que está envolvido na área, que pode esclarecer para a gente. Eu acho que isso é fundamental. Informação é um negócio fundamental, sim, né? Sim. Para que a gente possa avançar. Traz aqui para mim. Vamos lá. Trouxe um presente, eu vi que já falei que você é atleta, né? Então, como eu falei, o Doutor Vacina hoje é um negócio de vacina, mas o nosso negócio ele é saúde. Então, como é saúde, a gente olha por todas vertentes aí que tem a ver com saúde, e uma delas atividade física. Legal. Então tem uma camiseta aqui do Doutor Vacina, eu trouxe de presente para você. Obrigado. Todos os franqueados têm. Obrigado, Marcelo. Para você fazer seus exercícios aí. Boa. Diariamente. Boa. Tem que bater minha meta. Lembrar aí do... Boa, camiseta já preparada para atividade física. Atividade física. Ó, tá a sede da Barão lá, que era do lado da DGA. Legal, atrás dela. Doutor Vacina aqui. Então, movimente-se, supere seus limites. Movimente-se, supere seus limites. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez, Marcelo. Agradeço o teu tempo, você ter vindo de Sorocaba até aqui para falar com a gente e ter esclarecido. Então foi isso. Você assistiu mais um episódio de Os Executivos. Hoje a gente trouxe informação importante sobre saúde, porque não adianta querer ser um executivo de alto desempenho se você não tiver saúde, e vacina faz parte disso, para melhorar, para você se proteger, para você prevenir doenças. Por isso que eu trouxe o Marcelo aqui para esclarecer e conversar com a gente. E é isso. Se você gostou, clica no botãozinho aqui do coraçãozinho para que você receba os próximos episódios, para que os meninos aqui não percam o emprego, né? Porque se não tiver audiência, se não tiver coisa, o podcast não segue, os meninos perdem emprego e aí eles vão ficar tristes, chateados. Se você gostou do conteúdo, compartilha. E é isso. Até o próximo episódio, onde a gente vai trazer sempre informação, insight e coisa para você se desenvolver como ser humano, pessoa e também um executivo. Até a próxima.